Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a escritora e historiadora Mary Del Priore. Vamos ver como é que foi a entrevista? Aqui no canal Pontos de História. Vou começar, Mary, perguntando como é que você chegou, né, nesse gostar de história. Eu vi algumas entrevistas suas, não vou dar spoiler, né? Eu vi algumas entrevistas suas e eu queria... Você disse que era uma dona de casa e que foi estudar né, e hoje estamos aqui. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar nessas pessoas biografadas por você. Olha, Rafa, eu sempre fui uma grande leitora, eu fui uma criança muito solitária, tinha uma casa muito grande, com uma imensa biblioteca, sempre gostei muito de história. O livro de história ele é acessível a todas as idades. E eu me lembro que muito pequenina, antes mesmo de ler Monteiro Lobato, eu lia muito sobre viagens, sabe? As primeiras viagens, descobertas, viagens de descobertas. Então, eu diria que eu sempre fui habitada. Para mim, a história sempre foi uma forma de viajar, viajar no tempo, encontrar outras pessoas, outros mundos e, sobretudo, me divertir. Daí, talvez, eu ter esse empenho tão grande em fazer uma história, né, que, como diria o filósofo Pascal, nos faça aprender sorrindo, quer dizer, que nos faça ler com um sorriso nos lábios. E realmente me casei muito cedo, como todas as mulheres da minha geração. Eu sou uma baby boomer, e aí, filhos, família, casinha, mas sempre quis estudar. E eu fui fazer a faculdade, eu digo sempre, sou um exemplo para aquelas mulheres que estão em casa hoje, vendo sessão da tarde, e que têm vontade de estudar. Vão para a faculdade. Eu fui. Fiz o vestibular, tomei pau na USP, porque eu não tinha aprendido química nem física, entrei na PUC, fiz a minha graduação com muita paixão, com muito interesse, e tive a sorte, Rafa, da PUC de São Paulo, na época, oferecer, logo no primeiro ano de graduação, quase que 2 semestres de pesquisa histórica. Eu sempre li muito, sempre viajei muito, sempre tive muita oportunidade de ir para a Europa, então eu sabia que tinha muita gente estudando história medieval, mudando, história do cotidiano, história da família, isso tudo estava na minha cabeça, e foi isso, então, que deslanchou as minhas primeiras pesquisas. Eu já na PUC comecei a pesquisar o material que depois me serviu para fazer o Osso do Corpo, que é minha tese de doutorado. Eu passei direto para o doutorado, não passei pelo mestrado, e com muita pesquisa. É um livro que até hoje é vendido, tem mais de 25 ou 30 anos, nem sei, já esqueci, mas sempre com muito entusiasmo. Para mim, a história é uma paixão que me habita. Eu estou aqui falando com você, eu já estou começando outro livro, e é um atrás do outro, e nada me entedia, né? Nada me faz olhar para o lado. Eu misturo muito essa leitura de história e literatura, que eu acho, Rafa, que deu para a minha narrativa um sabor um pouco especial. O pessoal da universidade não gosta disso, né? Mas na França já se discute há muito tempo os limites entre ficção e não ficção, já se faz, inclusive, uma espécie de auto-história, né? Não estou Sim. falando aí da ego-história, estou falando de alguma coisa nova, que é você contar a sua história junto com os fatos históricos. Eu fiz isso um pouquinho no quarto volume do Histórias da Gente Brasileira, em que eu conto que eu tinha 11 anos, no dia do golpe da ditadura militar, e eu estava no colégio, um colégio de freiras, fui mandada para casa, fui brincar de boneca, enquanto que um militante comunista, depois, que vai ser perseguido e tudo, vai para o seu curso de escoteiro. Então, os destinos se bifurcam numa Sim. mesma, digamos, num mesmo momento histórico, né? Então, eu adoro, estou sempre muito interessada em fazer coisas novas. Muito bom. E é muito bom ler os seus livros. Né? Eu já li dois, né? A Condessa de Barral e a Maria I, está até aqui do meu lado, a Maria I, que eu acho que é uma... E aí eu queria começar a falar dos personagens históricos com a Maria I, né? Porque é uma personagem que muitas vezes entrou para a história como alguém que ficou louca, né? E no seu livro você fala muito disso, né? Você fala que ela não era louca, né? Ela tinha traços de esquizofrenia ou alguma coisa nesse... A coisa que todo mundo tem, muita gente tem, toma um remedinho hoje, é como o Exato. princípio né? Hoje o E remédio. você nesse livro fala de um momento
da história portuguesa, né, que é o terremoto, né? E eu vi uma entrevista sua também, Mary, que você, e a pessoa elogia, né, porque você descreve muito bem aquele momento, né, e como os habitantes de Lisboa passaram por aquele momento. Mas, assim, eu queria voltar com a Maria I, porque eu até fiz um vídeo aqui no canal e botei o título como assim, a Maria I, a rainha que enforcou Tiradentes, né? E aí eu queria que você fizesse um pouco um resuminho assim de como você chegou na Maria I, né? E essa ligação, Maria chegando em 1800, culminando em 1808 com a vinda dela para o Brasil, mas assim, quem foi essa rainha, né? A primeira rainha reinante em Portugal. Rainha de Portugal e do Brasil, né? Nossa primeira rainha, a gente esquece isso. Ah, Dona Maria I de Portugal. Não, de Portugal e do Brasil. Olha, uma figura absolutamente apaixonante. Eu tinha na cabeça, Rafael, a ideia de fazer um livro sobre as mulheres do imperador, ou seja, eu acho Dom Pedro I uma figura tão mal resolvida na sua, digamos, na sua essência como homem, né? E eu queria pensar um pouco a influência dessas várias mulheres, ou como é que essa família se organizou, temperamentos muito diversos. E aí comecei a ir para trás e falei, olha, quer saber, eu vou começar com a Dona Maria. Achei que eu ia tirar de letra, né? Que em um capítulo eu ia matar a coitada da Dona Maria, de jeito nenhum. Comecei a me interessar por ela, comecei a pesquisar, comecei a ver que essa mulher, primeiro, tem uma história fantástica de empoderamento, uma mulher que enfim, ela sabe que ela vai ser rainha desde muito cedo, porque a mãe dela não consegue mais ter filhos homens, já tinha tido outras crianças que tinham morrido, ela então estava realmente, como foi o caso da princesa Isabel, enfim, destinada a ser a rainha de Portugal, e ela tem que aguentar uma conspiração permanente do pai dela contra ela, esse pai que ela adorava, né, contra ela, e depois do próprio filho, porque ela vai custar muito a ser rainha, e ela, nessa altura, já tem um filho que o pai dela faz casar com a irmã dela, veja só como a endogamia era braba, né, braveríssima. Isso, né? Para substituí-la no trono. Então, ela tem a sorte de se casar com o tio, o irmão de Dom José, o Dom Pedro, que era, inclusive, o preferido do pai de ambos, que era Dom João V. E o Dom Pedro era uma figura muito afável, muito parecido com ela, ele era bem mais velho do que ela, mas fizeram um casal que na história da realeza é raríssimo, eles eram amicíssimos, se adoravam, tinham projetos comuns, os dois eram muito católicos, faziam procissão juntos, iam ao carnaval juntos, gostavam de caçar, ela era extremamente esportiva, montava bem a cavalo, nadavam, então um casal assim de uma atualidade fantástica. Pois essa mulher, né, depois que perde o marido, ela começa a perder uma série de gente queridos. Eu lembro a você que a varíola, na época, graçava na Europa, matava famílias inteiras, pobres, não pobres, aristocráticas, não aristocráticas, e ela perde o marido, depois ela perde o filho, primeiro ela perde a filha, depois ela perde o genro, que ela adorava, que era um príncipe espanhol, perde 2 ou 3 netos, perde o marido, perde o padre confessor, e ela começa a se perguntar, ela era uma mulher extremamente devota, eu lembro, e isso eu explorei muito nesse livro ao qual você se referiu indiretamente, que chama-se O Mal sobre a Terra, está traduzido para o português de Portugal, fez furor em Portugal quando foi lançado, me deram primeira página de vários jornais, dei várias entrevistas, porque é um livro que narra o quê? Esse ambiente espiritual no qual a Dona Maria nadava de braçada. Portugal, diferentemente do resto da Europa, já mergulhado numa discussão sobre as luzes, a Inglaterra se industrializando, né, os vários cantões alemães também em plena industrialização, e Portugal ali naquela beira de Península Ibérica, completamente beata. Eu lembro que ela pega ainda as fogueiras da Inquisição, vê o avô dela assando gente,
Quer dizer, esse universo todo, muito ela adorava o padre Malagrida, que tinha vindo do Brasil e que foi confessor dela e que foi também horrivelmente assassinado, né, pelo pai dela, por Dom José. E ela, então, banhando nesse clima muito religioso, ela diz, bom, não é possível, eu vou à missa todo domingo, eu comungo, todo dia eu rezo, eu faço devoção, faço caridade. O que está acontecendo? O diabo está dentro de mim, porque era a compreensão que os médicos tinham da melancolia, né? A melancolia, essa bilis negra que era injetada, na realidade, fora inventada pela serpente no paraíso, o bafo da serpente na cara de Eva, né? Havia transmitido essa propensão feminina à melancolia, à depressão. E ela mergulha, então, nesse ambiente muito piedoso, sempre com medo de ter pecado contra o pai, de ter pecado contra alguém, e é enredada por um segundo confessor que, enfim, só quer dinheiro dela, uma história absolutamente rocambolesca, e ela vai ficando cada vez mais deprimida e ela é visitada por um médico inglês importantíssimo, que havia cuidado de George III ou IV, agora não me lembro, e que descobre que ela não é absolutamente louca, ela está profundamente deprimida, e ele diz, a senhora tem que se afastar da religião, que são essas questões de culpa que Freud depois vai analisar, né, que a estão deixando nesse estado. Olha, Rafael, só para quem estiver nos ouvindo saber, os primeiros estudos sobre depressão e melancolia foram feitos por um grande médico francês dentro dos conventos e dos colégios religiosos femininos, mostrando isso no início do século XIX, quando Dona Maria estava vindo para o Brasil, que o índice de depressão, que se confundia com loucura, era altíssimo. Ela era uma mulher deprimida. Agora, era uma avó adorada, era uma mãe adorada. O Dom João VI enlouquece quando a mãe morre. Os netos todos adoravam. Ela era uma figura queridíssima do povo português. Quando a família real veio para o Brasil, Rafael, o povo português escreve pedindo para ela voltar, né? Há uma campanha para Dona Maria voltar. Ela era muito querida, ela andava no meio do povo, ela participava de festas populares. Quando ela é aclamada, porque nunca houve coroação em Portugal, a rainha, ela deixa o povo invadir, né, o local da festa. Então, ela era uma figura queridíssima e o povo não se conforma. Então, milhares de fake news, foi envenenada pela família, eles querem tirar o trono dela, enfim, é interessante esse ambiente de conspiração e como essa mulher resiste, né? Resiste, com muita força de caráter. Esse ambiente de conspiração existe nos Bragança até o final, né? Na família Bragança. Porque você vê isso com Dom João e a Carlota, né? E Carlota Joaquina, e depois você vê o ambiente de conspiração, seja com Dom Pedro II e a Marquesa de Santos, quando dizem que ela ajudou, né? E aí é uma discussão, ela recebia parlamentares e embaixadores, né? Então, eu acho que esse ambiente conspirador é da família Bragança, né? Eu acho que até hoje, né? Vamos combinar que eu acho que até hoje existe um pouco desse ambiente de conspiração. Seu primeiro livro foi O Príncipe Maldito, né? Que fala sobre o neto, me refresca a memória, sobre o neto de Dom Pedro II, correto? O filho da Leopoldina. Teve duas filhas, Isabel e Leopoldina. As duas se casam praticamente juntas, com um mês de diferença, só que o marido da Leopoldina, que fazia parte de uma casa aristocrática, eu só lembraria que essas conspirações estão em todas as casas reais, né? Sim. Quando a Lady Dice estrupicou naquele acidente, inventaram que foi... A primeira coisa que disseram que quem matou foi a Rainha Elizabeth. Exatamente. Então, só para lembrar aí para os seus ouvintes que isso tudo faz parte aí do borogodó da história. Mas, enfim, ele casa-se com esse príncipe de uma imensa família, depois, enfim, todo mundo sabe, o tio dele é o Alberto da Inglaterra e tal. Eles não aguentam ficar aqui no Brasil e eles, então, pedem licença para ir para a Áustria e, contrariamente a Isabel, que teve problemas de fertilidade durante muitos e muitos anos, a Leopoldina vai ter 4 filhos
um mais bonito do que o outro, os 4 homens, tudo que Dom Pedro II queria. Como a Isabel não engravida de jeito nenhum, apesar das promessas, dos banhos que ela fazia, e era um casal muito feliz, viu? Ela e o Gastão, outro casal da história, extremamente feliz. Ele manda buscar o neto mais velho, que se chama Pedro Augusto, que é a Você cara dele. conta no Castelo de Papel, né? Não, que eu conto A no Príncipe Maldito. Não, a história da Isabel com o Conde de. Gastão, É. exatamente. Toda a dificuldade dela, a filha que ela perde, é uma história horrível. Aliás, ela também foi muito valente, a Isabel. Mas, de qualquer maneira, vem esse menino para o Brasil, ele é a cara de Dom Pedro II, Dom Pedro II fica apaixonado por ele, não só o Dom Pedro II, mas o Rio de Janeiro todo, a corte. Né? Esse menino, quando saía a cavalo, era aplaudido na rua, e todo mundo imaginava que ele sucederia a Dom Pedro II. Dom Pedro II, inclusive, o prepara para isso. Só que quando ele está na adolescência, que é aquela idade, você sabe disso muito bem, que é difícil para homens e mulheres, mas para homens eu Eu tenho diria que um é mais. filho entrando na adolescência, amigo. Ai, coitadinho. Então a gente sabe que é complicado, né? E aí ele recebe a notícia de que ele não vai ser mais o imperador do Brasil. A imperatriz teve um filho, que é o primeiro filho dela, o Pedro, né, que nasce com a mão completamente torta, a Condessa de Barral conta isso no diário dela. Ela faz o parto, ela ajuda o médico francês a fazer o parto da princesa Isabel, e aí ele começa a ter surtos também, alterar momentos de depressão com momentos de normalidade. O que acontece? Você já tem o Partido Republicano se organizando, você tem, por outro lado, um grupo dentro dos republicanos que quer uma passagem amena para a República, não quer um golpe, como foi feito, e aí esse grupo que você tem fortunas, grandes homens de negócios, militares, né? Esse grupo começa a imaginar que o Pedro Augusto poderia fazer a transição, a passagem para a República, sem derramamento de sangue, sem confusão, e ele seria o personagem mais adequado, por ser homem, por ter sido preparado pelo avô e por ser o preferido do avô. Eu lembro, para quem não sabe, que a Isabel e o Gastão sempre tiveram uma relação muito difícil com Dom Pedro II, ela, ora beijando, ora mordendo o pai, e o Dom Pedro II detestando o Gaston de Orleans, que era um cara genial, um cara que vai fazer a abolição dos escravos no Paraguai, que sempre militou pela abolição, ela nunca fez nada, mas ele sim, e que anteviu o golpe republicano. Então, esse conjunto de situações, muitos brasileiros, muitos republicanos não queriam ver Isabel pela frente, né? Havia, sim, um grupo pró-terceiro reinado, dentre os quais o nosso André Rebouças, né, que só chamava ela de Isabel I, e havia realmente um grupinho de monarquistas ainda muito ligado a essa visão, mas a ideia da monarquia, tal como foi feita por Napoleão III, para depois dar uma passagem para a República, era o que se queria no Brasil. E esse menino, então, é endeusado e é alimentado com essa possibilidade, mas vem o golpe republicano, e aí eles vão para o exílio, e aí esse menino é internado num hospício na Áustria, perto de Viena, né? Isabel nunca mais o vê, porque ela sabe que ele conspira contra ela o tempo todo, e para Dom Pedro II é uma perda irreparável, porque ele adorava esse neto. E você falou uma coisa interessante, Mary, que é corriqueiro, né, em a gente ouvir, e existiu várias perguntas relacionadas a isso, que é a questão da população brasileira, né, ou parte da população, né, não vou generalizar, não vê a Isabel como imperatriz, né, e vê, sim, a possibilidade do Gastão de Orleans ser o imperador de fato, né, e isso pensando assim, existe o machismo, né, nessa frase, né, de não ver a mulher como líder do governo, mas existe também uma questão por trás, né, você fez um contraponto interessante, que ela nunca pensou na abolição e ele fez a abolição dos escravos no Paraguai, né? Eu acho que isso também deve ter ajudado a não termos o terceiro reinado. O que você acha disso?
Olha, muitos monarquistas, inclusive biógrafos da princesa Isabel, dizem que não houve terceiro reinado porque Dom Pedro nunca ajudou a própria filha a se preparar para o terceiro reinado. Ele boicotava ela e o Gastão o tempo inteiro. Então, é óbvio que nas reuniões de ministério, quando ela assume 3 regências, né, que ela diz que quem fazia papinha, porque ela detestava aquelas reuniões, ela só queria assinar tudo e cuidar dos filhos. Era o marido, era o Gastão, toda a correspondência no Castelo de Papel, eu publiquei tudo isso, a gente vê nitidamente que a vontade da Isabel era ser uma mãe, dona de casa, preparar os filhos no catecismo para a primeira comunhão, cuidar da Religiosa. casa, bater sorvete, cuidar lá da passarada que ela tinha dentro do palácio, enfim, ela não almejava esse papel, ela sabia que ela estava se preparando para esse papel, mas ela não tinha ambição, né? Ela não era uma mulher com ambições políticas longe disso. E eu lembro que o Gastão, por ser francês, por ter esse nome que aqui no Brasil virou Deu, Conde Deu, né? Era também muito mal visto, porque a França, enquanto que exportava modas, roupa, era também sinônimo de futilidade, de prostituição. As prostitutas todas nessa época eram ditas francesas, eram todas polacas e húngaras e mulheres lá do leste europeu, mas, sabe, está associada à prostituição, está associado a bico nos negócios. Então, o Gastão, coitado, ele também ficou bastante enxovalhado com uma série de acusações que não tinham nenhum fundamento, né, que ele exploraria cabeças de porco, tudo isso é mentira. Ele era um homem de uma lucidez enorme, porque ele vê o golpe republicano chegar para o tio dele na Espanha. O tio dele reinava ao lado da rainha de Espanha, ele nessa época estava servindo no exército espanhol, e ele vê como o exército organiza, né, tem ideais republicanos, e ele sabe que isso vai se exportar, e no dia, né, que o pessoal começa a chegar, no dia 15 de novembro, começam a chegar na hora do almoço no Palácio das Laranjeiras para dizer, olha, o Deodoro, com 2 batalhões, rendeu o ministério. A primeira frase dele, quando sabe que Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva estão ao lado do Deodoro, ele diz: a monarquia caiu no Brasil. E ele manda imediatamente os filhos para Petrópolis, porque ele sabe que a coisa estava decidida. Ele era um cara extremamente sensível, sabedor das coisas, atilado, e Dom Pedro II faz a maior burrada de não ajudar esse casal para os monarquistas, dar continuidade ao que seria o terceiro reinado. Caminhando para os personagens históricos e continuando o nosso papo aqui, a gente conversou antes, né, Mary, você não assiste a novela Nos Tempos do Imperador, né, que a Globo está passando, mas assim, não dá para a gente não falar, né, todo mundo fala mal. Seja com a biógrafa da Condessa de Barral, né, da Luísa, não dá para a gente não falar, porque assim, existem questões ali que são questões para quem defende educação, né, como a empresa diz defender, vão muito fora da curva, né? Eu até citei para você uma cena onde a Condessa de Barral ela perde o filho que ela estaria grávida de Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, antes disso, ele sugere, né, a ela fazer a mesma coisa que o pai fez, assumir o filho dela oficialmente, ou assumir o bastardo oficialmente, né? Quando a gente sabe que o Dom Pedro II tinha quase que horror a aparecer com o pai nesse sentido, né? Então eu queria saber de você, assim, você na biografia, óbvio, e nas suas entrevistas, você diz que foi a grande paixão do imperador, mas até onde foi essa paixão, né? E qual a sua opinião sobre isso? Tirando a novela, mas assim, com essa deturpação, quase manchar a imagem de uma pessoa com uma história que realmente não existiu. Eu já pensei várias vezes até em escrever para o próprio Globo, porque volta e meia eles me pedem uma coisa e outra, para realmente denunciar esse mau uso da história. Eu acho absolutamente vergonhoso. Eu não assisto novela, digo com franqueza a vocês, não sei nem quem são os atores. Eu sei que a menina que faz a Barral é uma moça que é uma excelente atriz, belíssima, coisa que a Barral não era, né? Ela não era atriz.
Não era atriz no sentido de que ela não mentia, ela era de uma objetividade. Com o Dom Pedro, ela diz para ele: o seu inglês é macarrônico, recomenda remédio para prisão de ventre, para dor de ouvido, pague melhor os seus funcionários. Ela fala com ele da primeira, quer dizer, dando ordens, né? Sempre no imperativo, eles têm total intimidade. Foi um grande amor, e eu acho até que é difícil as pessoas entenderem que o amor no passado não era só cama, não era só sexo, era afinidade intelectual, eram emoções. O amor romântico, né? Você fala isso no livro, né? Do amor romântico. E não só isso, viu, Rafa? Ela representa para Dom Pedro II um mundo civilizado, porque ela, uma mulher que já tinha trabalhado na corte francesa, vai trabalhar na corte na Inglaterra, era considerada, a expressão na época, era uma maravilhosa, uma mulher que sabe conversar, que sabe dançar, que sabe falar de política, coisa que no Brasil não existia, né? Era tudo aquele... Algumas mulheres já estavam à frente do seu tempo, até trabalhei muito com isso, mas não na corte. Essa facilidade com que a Condessa transita, né, entre países, entre línguas, entre literatura, arte, tudo que ela havia conhecido, essa mulher abre uma janela naquele horizonte sombrio de um homem que vivia encafurnado num palácio feio, que não tinha beleza, que não tinha obras de arte. Então, ela é uma luz ali no horizonte dele e vai ser a melhor amiga dele até o final da vida. É ela que o recebe na Europa, na França, quando ele vai para o exílio. Mas, então, qual é o meu ponto? O meu ponto é que eu acho uma disfarçatez, né? A TV Globo, que tem excelentes produtores, excelentes redatores, o que seja, usar a história dessa forma, porque não só, como você disse no início do nosso encontro, faz caricaturas absolutamente ignóbeis, né, de grandes personagens da nossa história. A Condessa de Barral é uma mulher que seria hoje um exemplo para toda mulher empoderada. Ela é uma mulher que cuidava do dinheiro dela, que negocia o salário dela com Dom Pedro, que se forma, que estuda, que cuida do filho, que cuida do marido, que cuida das filhas do imperador. É uma mulher que transita na sociedade com uma segurança que faria inveja hoje, né, a qualquer grande dama, ou melhor, a nossa dama nem tem essa segurança, é uma pobre coitada, a Micheque, mas enfim, não vamos por aí. Não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto, mas de qualquer maneira, essa segurança de uma mulher que sabe quem é, que anda com as próprias pernas, né? É uma beleza de uma mensagem para as mulheres hoje brasileiras que estão assistindo a qualquer novela. Outra coisa que eu acho absurdo eles não terem explorado é o fato da Condessa de Barral ter tido uma avó mulata, uma avó mestiça, né? O Visconde da Pedra Branca, que era o pai dela, que era um homem profundamente intelectual, abolicionista, desde o final do século XVIII, um homem que escrevia para as mulheres, ele faz um jornal para as mulheres baianas, falando de poesia, de literatura, de artes, é um homem antes do seu tempo. Ele tem um tio que participou da Revolta dos Alfaiates, do lado dos negros, não era contra os negros, que era na casa dele que os negros da revolta iam ler os autores franceses, ele que traduziu os autores franceses. Ela tem um outro tio que teve 12 filhos com uma negra. Quer dizer, a Barral, ela é a essência mesmo do que era o Brasil nesse momento, com uma classe média, mestiça, de 43% da população, que é uma coisa que ninguém fala. Então, essas novelas idiotas ficam mostrando escravo de um lado, senhorzinho branco do outro, o que não é verdade. Início do 19, 43% da população, final, 48% a 49% da população de afro-mestiços, ela já tem esse passado. E me falaram do romance também entre uma sinhazinha branca e um escravo de Quilombo. Os quilombos ficavam. Nós sabemos que havia quilombos aí. O grande historiador Flávio Gomes escreveu um livro maravilhoso, A Hidra de Sete Cabeças, se não me engano, sobre os quilombos à volta do Rio de Janeiro. São quilombos do 18, né? No 19 você vai ter quilombos em Minas, você vai ter quilombos no Vale do Paraíba, mas o importante é que no século XIX você tem uma infinidade de intelectuais negros, é importante que se diga isso aqui, são fatos históricos, né? Que são homens que vão estudar em Coimbra. É o caso do Francisco de Montezuma, né, que termina, fundador da OAB, para quem não sabe, um mulato, fundador da OAB, ele
ele foi ministro da Economia, vai ser embaixador na Inglaterra, era conselheiro, primeiro de Dom Pedro I, depois de Dom Pedro II, e termina a vida como visconde com grandeza, casado com uma branca. Então, nós temos aí os casamentos mestiços, né? Por que não fazer alguma coisa mais perto da realidade? Ou então o Francisco Salles Torres Homem, que era conselheiro que Dom Pedro II consultava para tudo, foi, inclusive, inimigo político de Dom Pedro II. O Francisco Salles Torres Homem, a mãe dele era uma escrava forra que vendia legumes aí no Rio de Janeiro, no Lago do Machado. O que acontece com ele? Ele primeiro quer fazer a carreira como médico, que nós já temos vários médicos negros. Eu lembro que Dom Pedro I morreu nos braços de um médico negro. O obstetra, intimidade total da Imperatriz Teresa Cristina. Eu ia perguntar isso para você, né, do obstetra da Teresa Cristina, da Imperatriz Teresa Cristina, e que o Dom Pedro I morreu nos braços de um médico negro. Exatamente. Também. O obstetra era afro-mestiço, depois vai também para a Europa com eles, viajar, vai para o Egito, é também barão, agora não vou saber exatamente o nome de todo mundo, mas isso é fácil, eu tenho livros escritos sobre isso. O Francisco Salles Torres Homem vai para a Europa, vai estudar na Sorbonne, meus caros amigos, na Sorbonne. Ele se forma lá em Direito, ele traz o romantismo para o Brasil, ele vem para o Brasil, ele é um dandy, né? Inclusive ele aprende a se vestir e tal, uma figura que inspira medo nos seus antagonistas políticos, porque ele tem uma língua extremamente afiada, vai ser presidente do Banco do Brasil, vai ser 2 vezes ministro das Finanças e termina a vida como visconde com grandeza. Também casa-se, o Montezuma casa 2 vezes com 2 brancas e gente de grande família, né, todos aí nobres, dessa nobreza que não passa para frente, mas que era a nobreza que se tinha na época. Ele também se casa com uma mulher conhecida, e nós temos outros exemplos, não? O famoso Paulo de Almeida, se não me engano, Paulo de Almeida, que é o nosso barão de Guaraciaba, também frequentador do palácio, também amigo da princesa Isabel, também conhecido de Dom Pedro II. Ele começa a vida como tocador, negro, começa a vida como tocador de violino aos 8 anos em enterro, passa a fazer joias com pedras no sul de Minas, brilhantes, passa a tropeiro, de tropeiro passa a grande fazendeiro, a fazenda, uma das fazendas do Roberto Marinho foi dele, tinha qualquer coisa como 400 escravos, de fazendeiro se torna banqueiro, se torna comerciante, se torna industrial. Quer dizer, por que essas figuras que estão na história, estão aí, não estão na novela? Exatamente. E aí fazem uma história idiota e inverossímil de uma sinhazinha com um negro quilombola. Não, e não só isso, né? Deturpam fazem uma história idiota, né? Uma história que não condiz com a realidade da época, mas não só isso, deturpam o que a gente poderia saber de fato, né? Conhecer os personagens de fato. E é isso que a gente faz aqui no canal, né? Tentar trazer os personagens de fato como eles eram, né? Obviamente ninguém é santo e ruim o tempo todo, né? E a gente sabe que novela tem que ter o antagonista e a mocinha, né? Mas no caso... Uma pergunta, por que não fazem, como na TV inglesa, na TV francesa, na TV espanhola, séries históricas? Exato. Quem viu The Crown, A Coroa, né? Tá lá a Rainha Elizabeth, que obviamente não foi boba de, como é que se diz, perseguir ninguém. Quem viu The Crown é uma beleza de história da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Aproxima, né, Mary? Aproxima esses personagens da nossa realidade, né? Deixa de ser rainha para ser os interiores, a semelhança da atriz com a rainha, quer dizer, tudo isso. E aqui essa bandalheira, essa confusão, esse desrespeito ao trabalho. Olha, eu insisto nisso aqui, meus caros, que os historiadores estão fazendo, que é um trabalho árduo.
Vai fazer pesquisa no Brasil para você ver o que é difícil, ficar horas nos tese, nessas condições, os livros caríssimos, as nossas bibliotecas paupérrimas. Vá ser historiador no Brasil e vá se sentir insultado de saber que a TV Globo faz uma papelada dessas com a história do Brasil. Exato. Mas vamos falar sobre a Barral de fato, né? Vamos falar sobre a que realmente existiu. A Luísa Margarida Portugal de Barros ou de Barros Portugal? Eu sempre tenho essa... Portugal de Barros. Luísa Margarida Portugal de Barros. Ela foi muito importante para as duas princesas, né? A gente já falou aqui, inclusive, da Leopoldina, que morreu muito cedo, morreu muito jovem, né? E ela foi muito importante, tá? E aí, Mary, eu queria que você me contasse um pouco desse relacionamento, porque ela está em todas as fotos, né, que mostra uma família completa, né, no exílio, inclusive, né, a Teresa Cristina vai morrer no ano que acontece o golpe, se não me falha a memória, e o Dom Pedro vai morrer 2 anos depois, em 1891, não é isso? E eles morrem no mesmo ano, né? A Luísa e Dom Pedro II. E aí eu queria saber esse relacionamento com as duas meninas. Como é que era esse relacionamento com as duas meninas? Realmente, ela era como uma mãe para essas princesas? Olha, Rafael, ela era um modelo de mulher, que é a coisa mais importante. Mãe tinha lá, a Teresa Cristina, a gente vai ver até através da correspondência da Leopoldina e da Isabel, que do momento que a Luísa de Barral adentra, né, o Palácio de São Cristóvão e depois vai para Petrópolis, passar férias, passar tempo com elas, a vida dessas meninas mudou. Né? Primeiro porque ela é exatamente a personificação da elegância, do mundo civilizado, da França, da Inglaterra, daquilo tudo que é o conhecimento da grande, da alta sociedade. Ela conhece aqueles príncipes e princesas e barões e reis e rainhas de trás para frente, dançou com eles, jantou com eles, conhecia, frequentava, né, esses salões importantes, além do que era uma mulher que era amiga, enfim, de grandes músicos, de grandes pintores, tinha um apartamento chiquérrimo ali em Paris, em suma. Ela traz para dentro do palácio isso que eles desconheciam, que é o que é ser elegante, o que é ser chique, o que é pertencer a uma nobreza internacional, cosmopolitismo. Ela vai ter uma influência enorme nas meninas, até depois de casado, o tempo todo. Os diários da Teresa Cristina mostram que ela tem ódio da Luísa de Barral, né? Quando ela vai embora, ela dá graças a Deus, ela registra isso por escrito, está até no meu livro, na Paixão do Imperador. Então, a gente vê que ela domina as meninas, não por tomar o lugar da Teresa Cristina, mas por representar o que toda menina quer ver numa mulher, quer dizer, o poder, a sedução. Ela está sempre arrumada, ela está sempre bonita, ela está sempre elegante, e nem era uma mulher de muitas posses, porque os engenhos do pai dela já estavam numa situação bastante melindrosa, né? E o marido dela tem uma posição depois, durante o reinado de Napoleão III, sobrinho de Napoleão III, ele tem lá um posto qualquer, mas nada que embora fosse de uma família importantíssima, é bom que se saiba isso, aristocrata nem sempre tem dinheiro, né? A gente está cansado de saber que é muito castelo em pedaços aí, muitas dívidas, enfim, tudo isso nessa época de industrialização, de ascensão de classe média, de banqueiros, de grandes comerciantes, a aristocracia vai ficar muito ferida, porque perde uma série de prerrogativas. Mas, enfim, ela é uma mulher que, para as meninas, vai representar tudo de bom. Ela fala inglês escorreito, ela fala francês escorreito, ela já leu tudo. Elas veem a admiração que Dom Pedro II tem pela condessa, veem a atenção que ele tem, e ela é de uma inteligência terrível, né? Antes de vir para o Rio de Janeiro, não só quando ela negocia o salário dela, e aí a gente vê a precocidade das mulheres brasileiras na sua relação com o dinheiro. A Marquesa de Santos era muito precoce, vendendo informações e ganhando propina.
A Luísa também, ela vai ver isso uma oportunidade, ela está quebrada nessa época, eles estão sem dinheiro, ela diz, olha, eu quero uma excelente mesada, eu quero ter cama, mesa, banho, empregados, casa, coche, carruagem, ela quer tudo, e ela faz ele, porque provavelmente ela já tinha ouvido histórias, né, da corte de Dom Pedro I. Eu lembro que a Leopoldina quis contratar a grande escritora inglesa Maria Graham para ser a preceptora da rainha, futura rainha Maria da Glória, e são os próprios empregados do palácio que acabam enxotando a professora e a escritora. Então, ela não é boba, ela quer garantir uma posição acima de todos os demais funcionários, e ela é feita, então, a dama da rainha, uma coisa da imperatriz. Então, ali, ninguém tocava nela. Mas tudo, a moda, ela ensina as meninas a se vestir, a comer, a dançar, a se comportar, é uma figura ideal, é um modelo de mulher, e que vai ser amiga deles a vida toda, é ela que vai recebê-los no exílio, inclusive na propriedade dela, no interior da França, e ele sozinho no sul da França, já sem dinheiro, muito doente, na cidade de Cannes, é ela que vem de carruagem buscar Dom Pedro II para dar uma volta, para levá-lo para tomar um sorvete, para acompanhá-lo, né? A gente vê que o amor desses dois seres não foi um amor sabe, só de cama, de paixão. Teve isso, deve ter tido. Né? A gente sabe que pelas intimidades que ela toma com ele na correspondência, né? Vou ficar atrás da janela mandando beijinhos para você. Ninguém fala isso se não tem uma grande intimidade com alguém. Ela queimou todas as cartas dele, então nós sabemos pouquíssimo, mas o que sobrou, a gente vê que havia uma intimidade, eu estou tocando piano à noite, me lembrando daquelas noites. Então, há sempre inferências, há momentos de profunda intimidade, e a gente sabe que Dom Pedro era 9 anos mais jovem do que ela, era um homem jovem, depois ele vai ter uma ligação aí, uma ou duas, muito ardentes, que o professor José Murilo de Carvalho descobriu lá na Biblioteca Nacional, cartas apaixonadas, nós rolando em cima do sofá, tudo cheio aí de detalhes, mas com ela, é o que eu digo, é a paixão de vida toda, é a paixão que atravessou as 4 estações, eles jovens, depois eles maduros, depois eles mais velhos, e é ela que vai ampará-lo no final da vida, com a sua ternura, com a sua companhia, quando ele já está no exílio. Muito bom ouvir quem estudou e quem conhece realmente a vida desses personagens. Eu acho que a gente estuda pouco história, né, Mary? Eu acho que você falou isso numa das entrevistas que eu vi, né, que é não saber, né? Alguém te perguntou sobre a questão eu esqueci o nome do jornalista, perguntou a questão do Palácio de São Cristóvão, né, que hoje está em ruínas, e você fala isso, né? Você fala que era uma corte enfadonha, né? Uma corte escondida, vamos dizer assim, naquele palácio que já era um palácio em ruínas, vamos colocar assim, já não era um palácio bonito, já não era, né, já não era uma corte, já não era um imperador que andava de cetro e coroa, né? Era um imperador muito andava com a casaca puída, né? Então, assim, eu acho muito interessante, acho muito importante, né, que a gente continue a ter livros, como você disse, Mary, para todo mundo, falando para todo mundo, né? Você diz também que você conversa com os mortos, né, numa das entrevistas. Eu acho que é isso que a gente acaba fazendo, né? Quem fala de história acaba conversando com eles todo dia, né? Para achar um pouco, né, dessa civilidade, dessa humanidade, não é civilidade, dessa humanidade dentro desses reis, rainhas, condes, condessas, princesas e tudo mais. Eu uma vez dei uma entrevista, os monarquistas ficaram muito ofendidos, em que eu contava, isso, importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que tudo isso são informações extraídas de documentos.
A não ser que se queime esses documentos, isso é um fato histórico, o documento é um fato histórico, está lá relatando um fato histórico. Aí ficaram sentidos, porque eu falei que Dom Pedro não sabia comer à mesa, não sabia mesmo. A Barral escreve para ele, dizendo, olha, você não pode mais comer do jeito que você come, com a faca, derramando vinho na mesa, você não pode mais andar com essa casaca que parece que você nasceu com ela, você não pode ter essa mania de brasileiro de ficar tocando nas pessoas. O brasileiro tem essa mania, né? Ai, eu gosto tanto de você. Já chega abraçando, né? Na conversa, fica apertando o braço da pessoa. Ela diz para ele, não faça isso. Olha, não fale inglês, pelo amor de Deus, que o seu inglês é macarrônico, fale francês. Mas isso tudo está lá na carta dela. A carta dela está no Museu Imperial. Quem quiser vai lá ver a tal da carta. Eu não fiz por mal. Eu fiz porque eu acho que isso aproxima o imperador da gente. Ele é humano como nós, ele erra, né? E aí a gente vê essa humanidade, né, nesses pequenos traços. A gente vê isso não diminui em nada ele como um personagem histórico, né? Muito pelo contrário, isso coloca ele como um ser humano comum, como qualquer outro. Exatamente, como todos nós. Eu acho que ele não era como era antigamente, que o rei vinha de Deus, né? Não era, ele era filho de alguém que fez a independência do Brasil, se intitulou imperador, e assim a gente teve quase 60 anos de reinado no Brasil. Né? Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, que é muito difícil que a gente encontre alguém que fale um pouquinho, não sei se você consegue falar, da Teresa Cristina, porque a gente está falando de mulheres importantes, né? Falou da Maria I, falou da Condessa de Barral, né? E da Leopoldina e da Isabel. Eu queria que você falasse um pouquinho da Teresa Cristina, porque ela é retratada como alguém muito apagado na história, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente terminar essa conversa nossa aqui. Olha, a Teresa Cristina ela veio de uma família muito empobrecida em Nápoles. A mãe dela era uma mulher muito descabeçada, inclusive muito acusada de ter tido filhos bastardos, então havia dúvidas sobre o irmão dela. Enfim, ela não vem para o Brasil como vem a nossa Leopoldina. Leopoldina vem com o tapete vermelho, filha de um dos maiores monarcas da Europa, o homem que venceu Napoleão, enfim, é outra recepção. Ela vem de uma família pobre, sem muitos bens, eu lembro, para quem não sabe, que Nápoles é ali, olhando para o Vesúvio, né? Todas aquelas riquezas arqueológicas maravilhosas, é por isso que ela traz, inclusive, algumas peças de arqueologia para o Brasil, depois sabedora do interesse do marido por arqueologia, por línguas antigas. Ela cantava, ela tinha uma bonita voz, há registros disso, dela cantando, né, coisas napolitanas e uma voz muito bonita. Mas fora disso, muito bonitas as cartas dela para Dom Pedro recém-casada. Ela fica alucinada de paixão por ele. Mas quando é fato, isso é contado, está em todos os livros de história, quando ele a vê emergir, né, de dentro do barco, uma mulher coxa, mais velha do que ele, feia, gorda, com aquele nariz de berinjela, ele tem um choque. Ele diz para a dama que cuidava dele, eles me enganaram, que mandam para ele o retrato de uma morena linda com o Vesúvio ao fundo. Então, a gente percebe claramente na correspondência do casal que está no Museu Imperial que os primeiros anos ele a evitava, eles custam a ter relações sexuais, ela custa a engravidar, ela escreve para ele o tempo todo cartinhas muito amorosas, tudo isso eu digo no livro da Barral, né, Quem Era Essa Inimiga, cartinhas muito amorosas, ai, que saudades, não me lembro agora como é que ela chama ele, mas sempre de forma muito carinhosa. Então a gente sente que ela está totalmente apaixonada pelo imperador, que está muito arredio. Mas quando ela lhe dá, né, os primeiros filhos, aquele drama todo de perder filhos homens e tudo, ele se aproxima e ele vai ter com ela o tipo de relação que a gente vê muitos casais do século XIX, até do início do século XX, tendo. Né? Ela é a mulher, é a esposa, é a mãe dos filhos, muito respeito, ela era muito respeitada, ele tem muito respeito e obviamente, procura ocultar o tempo. Ele até tem uma hora que ele perde a cabeça, é a Barral que vai segurar ali os pontos, dizendo, olha, cuidado, vamos ter cuidado dos nossos encontros, da nossa correspondência.
violência, tem uma hora que ele fica totalmente apaixonado pela Barral, mas ele é muito respeitoso com ela, né? No final da vida, que coisa interessante, isso também são documentos que eu reproduzo no meu livro. Quem vai cuidar da Teresa Cristina? A Barral, né? Porque ela vê que Dom Pedro está traindo a Barral, que ele está traindo a Teresa Cristina, que ele vai viajar, que ele vai para a Rússia, vai para baixo, vai para cima, que a saúde dela está péssima, e aí ela começa a chamar a atenção de Dom Pedro II para a mulher. Cuidado, não deixa ela assim, eu não aceitaria isso nunca. Quer dizer, ela começa a se posicionar pedindo a ele mais atenção à mulher, que já estava com a saúde muito comprometida. Agora foi uma sombra lá no Palácio de São Cristóvão. Diferente da Leopoldina, que teve uma função política, né, até na nossa história, né? Mary, breve, só para terminar, muito pequena, não é isso tudo que conta também, não. Exato. A regência no momento do grito. Pois é. Mary, quero te agradecer muito, né, por esse bate-papo, né, para a gente aqui do canal foi muito importante, de verdade, conversar com quem sabe, com quem viu os documentos, com quem conhece, né, você fala numa das entrevistas também que tem uma máxima que diz que é necessário conhecer o passado para entender o presente e melhorar o futuro, né, é uma máxima, né, mas é a realidade. Né? Se a gente não conhece o nosso passado, se a gente não conhece nossos problemas, a gente repete, né? É como dizia o Cazuza, né? A gente está no museu de grandes novidades, né? A gente está repetindo a história porque a gente não aprendeu com o erro que a gente cometeu no passado, né? A gente está fazendo aqui no canal também, Mary, mostrando as primeiras damas do Brasil, né? Você falou da atual, que ocupa o Palácio do Planalto, mostrar também quem foram essas mulheres. Muitas vezes a gente não conhece essas mulheres por trás. Muitas foram Teresa Cristina e outras foram muito próximas da Barral, né? Então veja a mulher do Nilo Peçanha, uma menina branca, ele era mulato, como todo mundo sabe, que abandonou a família por amor para se casar com ele, ajudou ele a carreira toda. Mostrem a mulher do Nilo Peçanha, que foi uma mulher espetacular. E eu vou fazer só um pedido, porque eu sei que o tempo está terminando. Escrevam para a TV Globo dizendo, por favor, façam coisas sérias e não façam essas porcarias. Não deturpem a história. Licença poética é uma coisa, deturpação histórica é outra completamente diferente. Né? Mary, obrigado mesmo. Né? Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades. Quando quiser, estou às ordens. Um beijo, Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Vocês viram aí minha conversa com Mary Del Priore, escritora e historiadora, biógrafa da Condessa de Barral, e Luísa Margarida de Barros, Portugal, né? E ela tem outros livros também, vou deixar aqui no descritivo do vídeo. Obrigado, você sabe, tem vídeo novo toda quarta e todo domingo aqui no canal Pontos de História. Tchau, tchau.